eu sou um vencedor, porque os assuntos são tão bons que vão se multiplicando na inspiração de Deus, mas essa é uma verdade da qual eu e você, nós estamos inseridos porque somos novas criaturas. Abra sua Bíblia então, em 1 Coríntios capítulo 15, é um texto que nós temos usado, onde o apóstolo Paulo declara que a nova natureza venceu, ou seja, Jesus venceu a morte. Então nós somos um produto, o resultado dessa vitória, diga aleluia. É isso aí. Então está lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 54, se por um acaso você tem estado no nosso meio e não pegou desde o início, muitas coisas que foram ditas, você pode encomendar essa série de CDs e vai te ajudar a perceber exatamente isso que está inserido no Novo Testamento. Nós somos a igreja, a natureza nova, novas criaturas. Então, verso 54 de 1 Coríntios 15, no finalzinho, Paulo declara uma palavra profética de Isaías 25, dizendo que a tragada foi a morte pela vitória. E é claro que ele está falando sobre a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Venceu a morte, venceu a iniquidade, o pecado, a natureza, a morte espiritual. Jesus venceu, então nós somos o resultado dessa vitória. E lá no verso 57, está escrito, graças a Deus, que através de Cristo, ou em Deus, Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor. Aleluia! Nós temos uma vitória através de quem? Por intermédio de quem? O nosso Senhor Jesus. Em Cristo Jesus, não é isso que nós estamos? Nós estamos nele. 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus que Ele em Cristo, que Deus em Cristo, nós em Cristo, graças, porém, a Deus que em Cristo, nós estamos em Cristo, sempre Deus nos conduzirá em triunfo. Diga aleluia. E você entende que isso aqui não é algo que é moleza, não é algo, é de graça, não é assim. Há um combate, nós enfrentamos um combate. A Bíblia fala sobre o bom combate da fé. O bom combate da fé é a crença depositada numa obra que Deus fez. Eu venho conversando sobre isso, porque nós precisamos do entendimento sobre isso. Lembra que a gente fez umas declarações? Só para repetir, vitória é a natureza da igreja. É a natureza, nós nascemos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. A igreja, como Paulo descreve em Efésios, é o corpo de Cristo. Jesus está assentado à destra de Deus, nós ressuscitamos com Ele, já lemos esses versos. Então receba essas palavras que estão na palavra de coração aberto e acredite, não com base em qualquer outra coisa. Não tem como nós recebermos isso sentindo ou qualquer outra coisa, só recebemos porque nós cremos. Diga, eu creio. Uma outra coisa que a gente tinha falado, ser a igreja é ser um vencedor. E eu tenho repetido e volto a repetir de novo que então o segredo no momento é aprendermos a andar em vitória, porque vitória é nossa. Então imagine, se em cada prova, em cada teste que nós enfrentamos, já tem uma programação de Deus que a gente vença. Deus nunca permitiu que nós passássemos por uma prova para que nós não chegássemos lá. Seria ridículo, né? Mas nós precisamos ter um entendimento muito claro dessas verdades sobre quem somos. De manhã eu tenho falado também sobre isso. Nós estamos iniciando um ano onde esse tipo de entendimento dessas verdades tem que estar muito firme no nosso coração para nós nos posicionarmos e chegarmos a ver os resultados. Porque eu disse manhã, gente, olha, andar com Deus é ver resultados. Se eu não tenho resultados na minha vida, tem alguma coisa acontecendo. Eu não estou andando com Deus, eu não estou entendendo a verdade, eu não tenho me posicionado em quem eu sou, na posição de quem nós somos igreja do Senhor, somos vencedores. Mas para isso eu também tenho que ter a atitude certa, o posicionamento certo. Nada é do nada, eu vou sentar e vou esperar que as coisas caem no meu colo, não funciona assim. Tem um trabalho a ser feito, é o bom combate da fé, diga aleluia. Muito bem, eu tinha lido com vocês em Efésios, lembra lá? No capítulo 1, no verso 17, diz sabedoria para que vejam claramente, repitam, vejam claramente. Isso não é com os olhos não, isso é aqui dentro, com o teu coração, você perceba, você tenha consciência, percepção da verdade, que vejam claramente e compreendam quem é Cristo. E depois,
e tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia! Uma outra coisa que a gente tinha falado, sem o entendimento sobre a nossa condição de vencedores, nós não venceremos, gente. Ok? Eu só estou prosseguindo para a gente terminar hoje isso aí. A edificação da igreja, lembra que eu falei? Ela depende de uma revelação gradativa da obra, da pessoa de Jesus. Como é que eu adquiro isso, pastor? Via a palavra. Quanto mais você está envolvido com essa palavra, quanto mais você enxerga o que está escrito sobre a igreja. Gente, nós estamos assentados na obra do Novo Testamento. Deixa eu te dar uma dica, você tem que gastar mais tempo com aquilo que está no Novo Testamento. O Velho Testamento apontava para o Novo. E muitas das situações do Velho Testamento nada mais é do que um retrato da obra de Jesus na cruz do Calvário, daquilo que um dia Ele faria. Os profetas apontaram e levaram palavras a respeito da obra de Jesus. Diga aleluia. Então entenda bem aonde nós estamos vivendo, numa obra já feita há mais de 2000 anos. E Deus não vai voltar para fazer complementar alguma coisa. Não tem isso. Então, a edificação da igreja, que é o teu caso e a minha, nós dependemos da revelação gradativa, pessoa do Espírito Santo, da iluminação de verdade no nosso coração, isso de uma maneira contínua. Nós vamos crescendo, você vai vendo os resultados. Eu vou me posicionando, eu vou compreendendo. Diante daquilo que a gente enfrenta, gente, é um combate de espírito, é um combate de qual é a sabedoria. E nos últimos dias eu tenho pensado demais sobre isso, que Deus nos pede que nós tenhamos a sabedoria dEle. Lembra que eu li um verso aqui, eu não sei se eu li contigo domingo passado? Vá comigo lá em Provérbios, vamos lá. Anote aí no seu caderninho. Provérbios, capítulo 15. Eu tive um encontro com os homens aqui, eu falei sobre isso. Provérbios 15, verso número 24, para o sábio. Para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. Ele cresce, ele progride. Ele vê a sua vida ser estabelecida. Ele vê o seu sonho sendo concretizado. Ele vê a sua família sendo abençoada. Diga aleluia. Para quem? Para qualquer um? Não. A Bíblia está declarando para aquele que é um sábio, aquele que adquiriu a sabedoria de Deus, as verdades de Deus. Ser sábio é ter as verdades de Deus em alta no nosso coração. É uma responsabilidade nossa fazer crescer isso na nossa vida. Então, quando o momento chegar da luta, da prova, do teste, eu, por causa das verdades de Deus dentro do meu interior, eu tenho consciência da maneira que eu tenho que me portar, a maneira que eu tenho que como me conduzir. As escolhas, as decisões estão com base na inspiração que Deus põe no meu coração. Diga aleluia. Isso é um segredão. Fala para o teu irmão, isso é o segredo, rapaz. Isso aí para dar continuidade, e a gente vai embora. Lembra que eu falei sobre isso? Não dá para ser edificado sem o entendimento das verdades? Com base lá em Mateus, que Jesus disse assim: Pedro, você disse tudo, hein, cara? Sobre essa verdade aí que você disse a meu respeito, eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Irmão, o inferno tem que ser paralisado na nossa vida. Me dá uma angústia de ver muitos ainda da igreja apanhando de goleada do inferno. Uma coisa é estar apanhando se eu sou novo, não sei nada. A outra é eu ter 20, 30 anos da igreja e minha vida não progride. Tem alguma coisa errada. Eu estou fora de prumo, eu estou desequilibrado. Eu não estou andando como deveria. Eu não estou enxergando aquilo que eu preciso. É por isso que em uma das missões, e quinta-feira a gente tem falado sobre o Espírito Santo, vem para cá. A gente tem falado, vamos ministrar o batismo. Se você não é batizado no Espírito Santo, vai ser. Vai estremelar em línguas, aleluia, diga glória. Isso é só um começo, é uma porta, não é? A questão do Espírito Santo não é só as línguas, o dom de línguas. É muito mais do que isso, mas é uma porta para entendimento, para conhecimento de verdades. Então o que acontece é que o Espírito Santo ele faz essa ponte, ele quer falar comigo, ele quer me revelar, ele quer mostrar ali nessa situação aí. Olha só, deixa eu te mostrar algo. Pronto. A hora que você enxerga aquilo que Deus quer que você veja da situação que eu e você nós passamos, a porta da vitória se abriu. E o inferno foi paralisado. Não é isso?
Nós vivemos num mundo de trevas. Não pense que é simplesmente acordar e trabalhar, voltar para casa e enfrentar os problemas. Não leve naturalmente essas coisas, não encare essas coisas muito natural como as pessoas encaram, porque não é assim. É um confronto de espírito. Ora, por que o pessoal que não tem Deus, não tem verdade de Deus, está indo para o beleléu? Porque está preso às trevas, é um cativeiro. A maneira errada de pensar, a maneira errada de agir, de se posicionar. Isso aí não é o nosso lugar, nós temos que ser diferentes. Em relação ao quê? Em relação ao que Deus nos mostra. Veja como é que Deus ele instituiu as coisas para serem simples. A pessoa do Espírito Santo mora em você e dentro de mim, para me ensinar e anunciar e falar todas as coisas que eu preciso ouvir. E nós vamos cumprir na íntegra aquilo que nós somos, servos do Deus Altíssimo. Em obediência, a gente faz o que Deus pede. Aí a nossa vida começa a decolar, as coisas acontecem. Alguém está entendendo isso aí? Aleluia! Sabe, todo ensino, eu terminei, eu acho, com essa frase, falando isso no último encontro, mas todo ensino que tem como base a revelação da obra de Jesus e a sua pessoa, esse ensino reedifica. Esse ensino faz com que cada um de nós cresçamos e nós possamos nos posicionar, não deixar que as portas do inferno prevaleçam. Não é um desejo só dizer assim, seu diabo, sai para lá, não fica perto de mim não. Não vem aqui não, eu não quero. Não vai dar certo dizer para ele assim, eu não quero, tá? Não corre atrás de mim não. Não vai dar certo. Porque nós sabemos, ele veio para matar, roubar e... Mas uma vez que Deus nos deu a vitória, e a pessoa de Deus está em nós, vamos nos posicionar, porque temos autoridade, diga aleluia. Vamos exercer a nossa posição, uma vez que eu sei agora o que eu preciso fazer, nós vamos vencer. Só eu que estou animado? Alguém animado comigo aí ou não? Porque em 2010 você vai ver muita vitória. Não vai vir do nada, vai vir porque você está entendendo. Eu e você, nós estamos fazendo a nossa parte. E nós vamos ver muita, diga aleluia. Sabe, o ministério de Jesus, muitas vezes a gente pensa que o ministério de Jesus era um ministério assim, que a gente só enxerga ele curando os enfermos, ou expulsando os demônios. Claro, ele veio estabelecer o reino de Deus. Mas há uma declaração aqui que me surpreendeu demais, porque essa era a missão de Jesus. Claro, ele chegaria até a cruz do Calvário para resgatar de novo a vida, porque nós havíamos perdido, mortos espiritualmente. Mas vá comigo a João, Evangelho de João, vá lá. Evangelho de João, capítulo 18. Glória. No Evangelho de João, no capítulo 18, nós vamos ler o verso 19. E Jesus, ele foi entregue, na verdade ele foi capturado e ele seria crucificado, condenado, mas então, verso 19, só para você entender, eu quero cair no verso 20, mas... Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Veja agora, verso 20, declarou Jesus então, eu tenho falado francamente ao mundo, livremente, abertamente. Agora eu grifei na minha Bíblia, grifa na tua aí, eu ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Qual é a missão de Deus? Ensinar as verdades. Deixa eu te dizer uma coisa, se as verdades não forem ensinadas, eu vou dar uma declaração na chapa, hein? Se as verdades não forem ensinadas, o reino de Deus não se estabelece no teu coração. Pastor, mas eu tenho a Jesus, é pouco. Mas o Espírito Santo mora em mim, pode ficar com fome, pode emagrecer, jejuar lá dentro, a gente tranca ele, porque eu não sei nada, olha, eu não sei como lidar com ele, eu não sei como trabalhar com Deus, eu não sei nada. Deus não pode agir. É impressionante como Deus concedeu a mim e a você um livre-arbítrio, uns posicionamentos que só nós podemos fazer. Você vai descobrir que a diferença entre perder e vencer na tua vida é um posicionamento seu e meu.
Não é assim, Deus escolheu alguém para vencer, para ser bem abençoado, bem sucedido. Não, pastor, nós estamos aqui na rabeira, olha aí, ai meu Jesus, não vai sobrar nada. Muita gente se sente assim. O pastor é abençoado. Gente, nós somos filhos de Deus, diga aleluia. Todos nós. Mas o posicionamento disso aí é nosso. Aí em Apocalipse não está escrito que ele está sempre à porta e bate. E aquele que ouvir, abrir a porta, tem que ouvir e tem que abrir a porta, porque ele não arromba. Você já viu Deus chegando lá fora e passando um arrastão em todo mundo e trazendo para a igreja? Não. Porque ele faz com base naquilo que o homem permite. Então seja uma pessoa cada vez mais aberta para verdades e Deus te encherá. Mantenha sua fome e sede para com Ele e Ele te encherá mais e mais. Então Deus trabalha nessa base. É o nosso posicionamento, mas aqui mostra que Jesus continuamente ensinava. Ensinando o reino, as verdades sobre o reino, os princípios de Deus. Diga aleluia. Aprendendo a constituição do reino. Nós podemos viver e nos posicionarmos com base nessa constituição. Olha a missão do Espírito Santo, João 14, volta um pouquinho. Verso de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e ele já veio, está em nós, diga aleluia. Esse, glória! Pois se Jesus ensinava continuamente, e o Espírito Santo nada mais é do que o outro Consolador, ele mesmo, o Espírito de Deus, ele vai continuar fazendo a mesma coisa, nos ensinará continuamente. E está escrito que nós precisamos aprender, porque senão não teria colocado ensinará. Que alguém faça... Aleluia. Olha só, muitas vezes, gente, eu rio na minha própria casa, porque a palavra é tão clara e tão absurdamente clara, que é mesmo, eu preciso aprender. É a primeira dedução lógica que eu e você temos que ter, eu tenho que ser aberto para aprender. Porque Deus quer me ensinar. O primeiro comportamento do homem, eu já sei. Esse verso eu já conheço. Não caia nessa cilada. Deus sempre nos surpreenderá com coisas novas. É a mesma verdade, mas Ele te mostrará mais. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. No capítulo 16 diz lá que anunciará todas as coisas, falará conosco. Por que Deus tem tanto essa urgência de me ensinar continuamente e falar comigo constantemente? Porque eu e você enfrentamos situações que nós precisamos dEle. Precisamos ouvir a sua voz, nós precisamos enxergar com o nosso coração aquilo que Ele quer que nós enxerguemos. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Para que eu tenha um posicionamento certo, eu tenha a palavra certa, eu faça a escolha certa, eu tome a decisão certa. Diga aleluia. É isso. Então eu digo para você que eu preciso desse fundamento conhecido, gente. Fundamento do reino, das verdades. A respeito de quem nós somos, da nossa natureza, para nós vermos essa vitória. Eu de manhã eu fiz essa comparação com fundamento. E ninguém sobe laje, ninguém põe paredes num fundamento que desconhece. Ninguém faz isso. Então a primeira coisa que é feita é o seguinte: o prédio será de quantos andares? 20. Então vamos lá, vamos calcular a fundação para 20. E vamos estabelecer uma fundação que segure os 20 andares. Imagina, se você gasta tempo e deixa isso crescer na tua vida em relação aos princípios do reino e estabelece muito bem isso na tua vida, a tua vida crescerá. Você vai ser um prédio desse alto, uma construção, em todas as áreas da nossa vida. Então, veja como é importante isso. Espiritualmente, eu quero te dizer que se a nossa fundação ela não for conhecida, eu não posso fazer nada. Se eu não conheço, aqui diz assim, espiritualmente a nossa fundação precisa. Não é assim, pastor, quem sabe eu... Não! Eu e você precisamos conhecer os fundamentos.
Pastor, eu já passei pela escola dominical, sei quem é Davi, Golias, eu sei quem... É pouco, gente, você conhece Davi, Golias, quem mais? Daniel, Cova dos Leões, Sansão. Pô, maneira, aquela história é maneira. Só a história que tu sabe, não vai ficar de pé. Uma das reformulações que nós estamos aí fazendo, né, na questão da catequide, das crianças, um tempo atrás nós estávamos conversando sobre isso, eu, pastor Fragalho, Denise, Deise e outras pessoas, é nós reformularmos as histórias dos heróis que nós contamos para os nossos filhos, ensinando o princípio de fé que eles usaram. Muito bem, Davi derrubou Golias. De que maneira? O que ele usou como princípio? Qual é a confiança que ele tinha? Por que ele diz assim, você é um incircunciso? Pastor, eu não sei nem que palavra é essa. Depois eu te explico. Uma vez uma pessoa, quando nós éramos pequenos ainda, na casa ali do lado, uma pessoa se levantou, fez assim com o dedo, eu falei, rapaz, e aí? Vai fazer uma pergunta. Então, nós éramos pequenos ainda, estávamos ali, então, perfeitamente. Pastor, o que é um eunuco? Poucos riram, o resto não sabe. Vá ao dicionário e leia sobre o que é um eunuco. Ok, deixa isso de lado aí, mas vamos voltar aqui para... Olha aí, rapaz, quem é você? Você que não tem circuncisão aí, cara? Que negócio é esse de você afrontar? Por que Davi dá uma declaração como essa? Só ele dá uma declaração? O resto do exército preparado para a guerra não sabia nada? É exatamente isso. O exército estava preparado para a guerra de maneira natural. Davi estava preparado para a guerra de maneira espiritual. Pergunto a você, quem venceu? Um garoto. Olha aí, você não tem aliança com Deus, tu vai cair hoje. E é isso que você está fazendo com o povo dele. Ele se posicionou, ele usou da autoridade, partiu para cima. Alguém compreende, gente? É isso que está faltando no povo de Deus nos dias de hoje. É isso. É só isso que está faltando. Pastor, nós estamos orando para que o poder de Deus caia no nosso meio. O poder de Deus está dentro de você e de mim. Pastor, nós estamos orando para reavivamento. Você tem que reviver porque está mortão mesmo, hein? O que tem que fazer é nós abrirmos o nosso coração e começarmos a enxergar verdades e fazer isso de maneira contínua, e ter fome, e ter sede, e continuamente buscar isso. É isso que está faltando. A manifestação do poder é consequência disso. Olha, Davi, com tanto entendimento sobre verdade, sobre quem Deus é, ele vai para o combate desse, queridos, e Deus dá vitória para ele. O milagre é. E Deus também vai te dar vitória, diga aleluia. Então, espiritualmente, a nossa fundação precisa ser conhecida. Por quê? Porque se não for conhecida, eu não permaneço de pé. Óbvio. Sabe, agora deixa eu falar essas perguntas, porque eu vejo isso. Por que há tantas pessoas que não conseguem se firmar em Deus? Porque não têm princípios estabelecidos de Deus, do reino, verdades. Não aprenderam. Pastor, uma boa parte não aprendeu. Eu sei, é uma verdade, é uma falha. Por que existem tantas pessoas do povo de Deus caindo continuamente nos mesmos problemas e erros? Passam os anos e os mesmos problemas e erros acontecem. Não tem fundamento? Não tem verdade estabelecida no coração? Não se posiciona da maneira certa para que isso não aconteça? Então, vou jogar isso aqui, hein? Olha só, o diabo, ele derruba aqueles que não conhecem seus fundamentos. Isso aí tem que criar uma ira em você. Safado. O quê? Não. É isso aí. É hoje que eu vou me inscrever na escola bíblica. Tem que fazer essa virada. Ele derruba quem não conhece os seus fundamentos. E a pessoa não consegue identificar isso na prática. A vida não anda, sempre quebrado, sempre doente. Nada funciona, da boca só fala bobagem, reclama, murmura. Isso passam-se os anos, isso vai acontecendo e continua a mesma coisa. E ele não entende que ele está sempre sendo derrubado pelo inferno. Nunca vamos enfrentar as trevas de maneira natural? Elas estão aí.
fazendo e operando, sugestionando, dando ideias, falando, colocando coisas na nossa cabeça, e a gente vai cooperando com tudo isso, com essas bobagens do inferno. Nós vamos enxergando as situações que nós enfrentamos com a inspiração do mal, errado. Olha, essa muralha é isso aí, vai ter que aturar, vai ter que ficar com ela, porque ela não vai cair, e você tem mais que viver na tua vida. Aí faz o seguinte, se molda aí, né? Assim, não tá... pastor, é aquele ditado popular que diz, né? Tá bom, mas tá ruim. E outro dia alguém veio falar isso para mim, eu quase caí no chão duro. Falei, o que é isso, rapaz? Tá bom, mas tá ruim? Sabe como é que é? Tá bom, mas tá ruim. O cara tá no rolo compressor do inferno, nada funciona, família quebrada. Tá bom, mas tá ruim, né? Em colisão para o inferno direto. Tá bom, mas tá ruim? Que negócio é esse? Tá ruim, mas tá bom? É o contrário. Para mim, olha, tá ruim, tá ruim. Tá bom, tá bom. Ou um ou outro, diga aleluia. Estou falando, a tua vida vai mudar em 2010, aleluia. Mas um anjo vai aparecer lá em casa e vai mudar. Não vai aparecer anjo nenhum. É você mesmo que vai aprender isso aqui e vai se posicionar. Diga aleluia. Tu fica aí esperando um anjo, aparece um lá que é disfarçado de anjo, vai ver. Está escrito isso na Bíblia? Eu quero falar contigo, vem cá. Não cai nessa cilada que você está lascado, hein? Mas rapidamente, em 5 minutos, deixa eu terminar isso falando sobre 4 coisas importantes. Anota aí no teu caderno, aí na tua anotação, para que você se mantenha em sensibilidade de reconhecer, de entender a voz de Deus, de ter essa conexão legal com o Espírito Santo a ponto de você se fundamentar com verdades. O que eu quero falar aqui para você, guarda isso no teu coração. Primeira coisa, 4 coisas importantes aí que eu quero falar sobre isso, com base em Provérbios 4, verso 23. Vai lá, deixa eu voltar aqui esse slide porque ele é legal. Provérbios 4, verso 23 diz lá assim: sobre tudo que eu e você nós devemos guardar, proteger, cuidar, é o nosso coração. Na minha tradução está dizendo assim: porque dele procedem as fontes da vida. Na NVI, na Nova Versão Internacional, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele... Olha o que está escrito. Pastor, eu pensei que eu dependesse minha vida do governo, do trabalho que eu tenho, das pessoas que estão ao meu redor, do meu pai que me dá um dinheirinho, uma grana e não falha. Nós dependemos de um coração cheio de verdade, para que Deus haja na nossa vida. Diga glória. Provérbios 4, 23, medite nisso. 4 coisas eu quero te dizer para você manter em sensibilidade, você manter em alta, para que você perceba de Deus, você aprenda de Deus. Pega isso aí. Primeira, eu e você, nós precisamos ouvir a palavra de Deus com o desejo íntimo de praticar. Pastor, por que você está falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque eu vejo muita gente que não está nem aí para a prática da palavra. E Jesus foi duro com essa turma quando andou aqui sobre a face da terra. Vocês honram-me com o lábio, mas o coração está longe de mim. Esse livro não é um livro só de instrução, ele é a maneira de nós vivermos. Se esse livro diz assado, é assado que nós vamos fazer, diga aleluia. Se esse livro diz cozido, é cozido que nós vamos ver. Se esse livro diz que é cru que nós vamos comer. Porque muitas vezes obedecer a Deus, eu vou te dizer uma coisa, é engolir sapo. Alguém gosta de engolir sapo? É um posicionamento sacrificial, um posicionamento de se humilhar hoje. Pastor, anda rápido, eu quero participar da Santa Ceia. Não estou gostando não, fala aí. O Espírito de Deus é de humildade. Esse é o Espírito que dá vitória. Nós temos que ter essa consciência que Deus escreveu, é para nós avançarmos. Eu preciso ouvir a palavra com desejo íntimo de praticar.
Eu mandei uma frase aqui para você pensar: se a palavra de Deus ela não muda a minha vida, ou eu não tenho sido mudado pela palavra de Deus, isso é a prova de que eu não tenho um coração voltado para ela. Ai, bate devagar, papai, aleluia. Ai. Não, eu tô te massageando no amor. A gente precisa pegar isso aí, gente. Esse livro muda a nossa vida. Aqueles que têm um coração aberto, voltados e abraçam para fazer o que esse livro pede, muda a nossa vida. Transforma. Então, se a palavra de Deus não tem mudado a minha vida, ou eu não tenho sido mudado, é porque o meu coração não está voltado para ela. E pergunto: se meu coração não está voltado para esse livro, meu espírito, eu estou fazendo o quê? Eu já sou um derrotado só na posição. Alguém está entendendo aí? Pastor, mas não dá para eu ser da igreja e agir e fazer aquilo que eu sempre acho e penso? Não dá. Não, onde você viu isso? Não dá. Justamente é essa transferência que a gente tem que fazer. Nós temos que nos entregar a Deus. Fazer à maneira dele. Ainda chegar a essa conclusão rapidinha. É claro que a maneira dele dá certo. E a gente fica acreditando que a nossa maneira dá. Mas Jesus... Ó Deus, tem de misericórdia de nós. Pegou isso aí? Segunda coisa rápida. 4 coisas. Eu e você, nós precisamos estimar, acima de tudo, o valor da palavra viva. Pergunto: você tem honrado esse livro? Esse livro está em primeiro lugar na tua vida? Porque se existem outras coisas no lugar desse livro, está na posição errada. Qual é a honra que nós depositamos na palavra viva de Deus, que é a pessoa dele? Então, se eu não estimar, não valorizar, minha vida não progride, ela não anda. Faça essa pergunta: esse livro é a autoridade final na sua vida e na minha? É esse livro quem bate o martelo se eu vou ou não vou, se eu faço ou não faço, se eu falo ou não falo? É esse livro que bate o martelo? Porque se for, vais abraçar a vitória. 4 coisas. Terceira, segura agora, peão. Pulei. Não julgue, tome cuidado com isso, que o nosso pensamento vai longe. Em hipótese nenhuma, o mensageiro que traz a verdade. Mas por quê? O senhor está falando sobre isso? Eu estou falando porque antes de eu receber a verdade no meu coração, eu preciso receber quem fala, quem manda a mensagem. E Deus sempre usará homens imperfeitos, falhos, podem falhar. Alguém está compreendendo? Deus trabalha na nossa vida via homens, nós somos representantes, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ele fez isso no passado, ele enviava os seus profetas, os seus homens. Jesus disse: quantas vezes o Pai enviou os seus homens de manhã, de tarde, falando e tal, e vocês recusaram, não ouviram. Por que não ouviram? Aconteceu isso com Jesus, porque primeiro julgaram, olharam para o homem, fecharam na pessoa. Quando a gente fecha a pessoa, a gente fecha a mensagem. Que perigo é isso? E como o inferno trabalha no coração das pessoas, no próprio mente da pessoa, não acredita em pastor nenhum mais. Então fica assim, e terá os resultados que você acredita. Deus sempre usará homens, repita comigo: Deus sempre usará homens. E não cabe aqui a gente comentar se o cara está fazendo certo ou errado, esquece isso aí. Eu digo uma coisa: Deus sempre usará homens. A sua mensagem edificará e transformará a vida via através de homens. Está dando para entender? É isso. E quarto e último, mantenha uma comunhão viva com a pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, ele mora em você, teu amigo. Como é que eu faço com isso, pastor?
A responsabilidade do Espírito Santo, via a própria palavra, é de iluminar a mim e a você as verdades, de nos ensinar. Essa é a missão do Espírito. Nós precisamos dele. Eu tenho uma visão muito clara da igreja dos próximos anos. Está aqui dentro do meu coração, tenho uma visão muito clara. A igreja que chegará onde tem que chegar, e será estabelecida, e vencerá, e colocará o propósito de Deus sobre a face da terra, é a igreja dependente do Espírito Santo. É a igreja que tem a humildade de reconhecer que sem Ele não dá. É a igreja que tem os ouvidos abertos para a voz dEle. É a igreja que cultiva a comunhão com a pessoa de Deus. Porque se não for dessa maneira, a igreja que apenas ela se encontra aos domingos e volta para casa, e ela continua sendo a mesma pessoa, não valoriza nada disso, nós apenas seremos religiosos. O que vai mudar? Nenhum, porque eu não tenho a menor comunhão com Deus, eu não o conheço. Deus é uma pessoa, Ele não é uma coisa, Ele não é uma energia. Quando eu não conhecia Deus, eu achava que Deus era uma energia. Pegava nas pedras assim, estou energizado, botava no bolso. A gente fala sobre isso, que hoje a gente tem entendimento, mas quantas pessoas vivem assim? De repente foi você no passado. O pastor dormia debaixo de uma pirâmide. Para ver se eu focar, puxava tudo do cosmo. Porque a gente acreditava nisso, gente. Quão ignorantes. Deus é uma pessoa. Eu vou repetir, Deus é uma pessoa. Deus do céu. É por isso que a sensibilidade do nosso coração em relação a pessoas que estão ao nosso redor nas trevas tem que ser alta. É verdade o que eu estou dizendo? Deus é uma pessoa. Primeira coisa que Ele quer fazer, ter uma comunhão contigo e comigo. De manhã cedo, convida Deus para tomar um café contigo. Bota lá um café para Ele, um pãozinho, um queijinho e tal, beleza? É uma maneira de nós andarmos. Sai de casa, faz a primeira oração, Senhor, eu vou tomar banho, vou me arrumar, tomar um café, sai comigo, nós vamos tendo comunhão ao longo desse dia. Vai adiante no meu caminho, fala comigo, eu saio contigo e volto contigo, aleluia. As coisas começam a mudar. Diga amém. Vamos terminar lendo o Salmo de número 13. Você tem anotado aí, está anotando as coisas aí? Medita. Pensa, deixa Deus te falar. Salmo 13. Esse verso aqui é muito maravilhoso. O salmista diz assim, no verso número 3. Atenta para mim, Senhor, me responde, Deus meu. Agora eu guardei essa parte aí, grifa aí. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Tem misericórdia. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Olha o verso 4. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. De que maneira o inferno prevalece? Quando nós estamos em trevas, quando nós não estamos aplicados a fazer aquilo que nós precisamos a fazer, ele vai prevalecer. Numa outra versão diz assim, ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte, os meus inimigos vão dizer, eu venci. E ainda diz assim, isso na nova versão internacional, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Alguém pegou isso aí? Para finalizar essa palavra dormir, anota aí, no original tem dois sentidos. Primeiro, o sentido de ficar imobilizado. Imagine você todo imobilizado num gesso. Não pode se mover. Esse é o sentido de dormir. Estou paralisado. E o segundo sentido no original é ficar passado. Eu já comentei sobre isso aqui. Ficar passado é alguma coisa que ficou para trás, alguém que perdeu o frescor, sabe?
É pão dormido, é comida, é aquele quibe que não dá mais. Você já olhou para ele, olhou para você, mas ele tem uma semana de feito, ficou ali porque ninguém foi sendo colocado e tal, até que alguém vai e coma e morra em 24 horas, porque o bichinho está passado, as salmonelas estão lá, vem, me come, meu filho, me come que eu vou agarrar o seu intestino, eu vou levar você. Dá para comer comida passada? É esse o sentido. Diga aleluia. Sabe, Deus não programou a nossa vida para a gente ficar assim, sendo imobilizado, preso, passado o inferno, rolo compressor em cima. Você aprendeu aí ao longo desses domingos que você pode vencer. A chave está na tua mão, fala para o teu irmão, está na tua mão. O que Deus fez por você, fez por mim, fez por meu vizinho, pelas pessoas, fez para todos nós. Fez para as pessoas que estão lá fora que não sabem ainda que Jesus já venceu na cruz do Calvário. Ele fez. Então, que nível de vida e que qualidade nós teremos? Do tamanho da fome e a sede que nós vamos depositar em Deus, da busca, de não abrir mão, de ter um posicionamento certo para viver. Então você verá vitória em cima de vitória, diga glória.